Boa noite. Todos bem? Estou sentindo firmeza, né? Está mais alto, isso mesmo. Deixa eu só me organizar aqui, queridos. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema trazido pela nossa querida mentora Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco. Essa mensagem consta no livro, deixa eu ver o que eu fiz em inglês, deixa eu fazer para o português. Desperte e seja feliz. Mensagens curtas, simples, sem a desculpa de dizer que Joana de Ângeles é difícil, porque é um livro muito fácil de ler. Hoje vocês vão ver o quanto ele é fácil. E também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos, o outro capítulo que eu não lembro o número, mas vocês vão ver aí para frente. Muito bem, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Estão prontos? Sim. Sim. Quando nós vemos essa imagem aqui, eu queria saber de vocês. Quem pode me dizer em uma palavra? O que vem à mente? Uma palavra. Hã? Ok. Um de cada vez, vamos brigar. Esforço, coragem. Difícil. Quem mais? Resistência. Essa é boa. Quem mais? Hã? Formiga? Mas faz todo sentido. Quem mais? Fardo. Oi? Fardo. Pesado. Persistência. Vocês perceberam que nenhum de nós observou além da pedra? Vocês perceberam? Tem um céu ali, certo? Tem um sol. Com certeza tem ali algo, né, a ser empurrado, direcionado, algo difícil, né, como alguém falou. Mas tem ali alguma coisa atrás, né, desse monte. Vocês perceberam isso? Né? Agora sim, né? Né? Então, mas né, essa não é a questão. Eu queria só para a gente, né, desenvolver o raciocínio. Muito bem. Quando eu trago alguns, isso aqui são temas que a gente traz para reflexão, não é? O Espiritismo é simples. E eu gosto de manter, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer alguma coisa simples, não é? Para tocar os nossos corações, porque essa é a intenção, né? O objetivo do Espiritismo é a nossa implementação do reino de Deus no coração do homem. O reino de Deus não é complexo, né? A conduta de Jesus não é complexa, é difícil da gente começar a seguir, né? Mas olha só, a intenção de hoje é mais a gente trazer para uma reflexão, se eu achar aqui o controle, tá, amigos? Porque de vez em quando eu me perco aqui. Bom, não estou achando, a gente vai com o mouse mesmo. Muito bem. Pedir, por favor, apagarem a luz. Obrigada. Então, para a gente começar a refletir sobre isso, vamos pensar a vida, né, como um processo de luta, de dificuldade, alguém falou aí, né, perseverança e por aí afora. Joana de Ângeles vem nos dizer que a luta, né, que a vida, desculpa, é um processo ininterrupto de ação. Então não tem aquele mar morto, né? É um processo de ação constante, permanente. Para que isso aconteça, é por isso que nós temos novos biotipos, novas espécies, graças a Deus, às mudanças, aos obstáculos, às dificuldades, para que a vida se renove. Então,
a gente sempre se coloca, né, na posição da dificuldade de ser humano e passar por isso, por aquilo, mas vamos pensar os nossos irmãos animais. Quando eles nascem, a comida não está lá na boca deles, né? Eles precisam ir caçar. Então, é claro que no estágio evolutivo que eles se encontram, o desafio, a dificuldade é em busca da caça, certo? A borboleta, quando a gente vê no casulo, vai ficar tão linda, vai voar, vai ser livre, a vontade que dá é de quebrar aquilo para ver ela sair, né? Mas ela precisa o quê? Do processo de renovação, da formação. E esse processo talvez seja doloroso, não sei, né? Não sou borboleta, mas para a gente ver ali uma coisa tão maravilhosa, ficar presa naquela casca, há um processo para que ela possa se libertar, não é? E a mesma coisa nós. Ninguém aqui está no plano espiritual e de repente cai dentro do berço, né? Não é assim que funciona. Existe um planejamento reencarnatório. Existem grupos de espíritos que estão planejando a nossa reencarnação. Existe um processo, uma luta, uma dificuldade, etapas que precisam ser vencidas. Aí nós somos concebidos no útero materno, não nasce de uma vez. Tem um processo de formação perispiritual, formação do corpo biológico. É fácil ficar dentro de uma barriga? Alguns falam, é uma delícia, né? O bebê fica lá quentinho. Será? Mas a gente não sabe, né? A gente está não está desperto ainda. Mas olha só, demoram-se 9 meses. É um processo. Aí tem a hora de nascer. Dificuldade para ambas as partes, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque é uma luta constante da sobrevivência. Joana de Ângeles vem nos dizer que é um desafio abençoado que é parte da lei do progresso. Então, nos desafios da vida, nas lutas que nós enfrentamos, é um sinônimo de progresso na nossa existência. Então, ela vem nos mostrar isso. Então, a luta, né, esses desafios que a gente enfrenta, essas situações, às vezes muito difíceis, ela é sinônimo de vida. Nada que está parado, nada que está estacionado, né, está vivo. Basta a gente ir num cemitério para dar uma olhada, né? O corpo já se foi, a alma não estaciona. Então é mais ou menos isso. Aí, logo mais para frente, trouxe aqui para nós refletirmos sobre a questão 119. Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos que ela é, assim, eu considero uma das perguntas chaves. Todas são maravilhosas, mas essa é uma pergunta que muita gente tem e é uma coisa assim muito óbvia, né? Porque olha só, Deus é perfeito, né? Todo mundo concorda? Sabe tudo, é bom. Então, por que Ele não nos criou sem precisar passar das provas para chegar à primeira ordem de espíritos? Ou seja, se nós formos na questão 100 do Livro dos Espíritos, tem o que Allan Kardec colocou sobre uma escala espírita. Então nós temos espíritos de primeira ordem, que são espíritos puros, não é? O bem reina absoluto. Temos espíritos de segunda ordem, aonde as coisas espirituais, a bondade sobrepõe as coisas materiais. E temos os terceira ordem, que somos nós, incluindo espíritos, óbvio, de várias categorias, né? Porque é terceira ordem, mas tem várias subcategorias. Mas a terceira ordem é a predominância ainda do mal e das coisas materiais sobre as coisas espirituais. Então nós estamos num estágio evolutivo ainda em terceira ordem, porque basta dar uma olhadinha no planeta que nós vivemos. E a gente já se encaixa, né? A gente já tem pessoas que não, eu sou de segunda ordem, eu sou bom, tá? Minha filha, meu filho, você então não devia estar aqui. Então, se você está aqui ainda, eu tenho que te dizer, e eu também, que a nossa categoria ainda é terceira ordem e vai chegar a ser primeira. Quando? Vai depender da gente. Mas isso não é o ponto, né? Por que eu estou citando isso? Porque Deus sabe tudo e pode tudo.
Então, qual que é o propósito de ter nos criado e ter que passar por todas essas coisas antes de chegar no nível de um Cristo ou acima dele? Por que vocês acham? Alguém tem uma resposta? O pessoal, né? Tem que saber, tem que sentir, tem que melhorar, tem que entender. Ok. Você não criou perfeito, então sabe. Não pergunto pra mim, não. Eu quero saber o que vocês acham, qual que é a resposta que vocês acham que eles deram. Na verdade, eu acho que Deus nos criou bom. Só que o nosso livre-arbítrio faz a gente ter nossas escolhas. Então, você planta, né? E você vai colher. Então, isso veio vindo das provas e, por consequência, veio o sofrimento, né? Pelas provas. Ok. Mas olha só. Faz sentido em partes porque, como você falou, Deus nos criou bom? Não, ele nos criou simples e ignorantes, nem bom nem mal, certo? Mas olha só, por que será? Qual que é o propósito de Deus querer que a gente passe por algumas coisas? É essa a questão que a gente não entende. Porque para ele justamente é isso. É fácil dele ter criado a gente já bom, já perfeito. Qual que é o propósito disso, né? E olha só, é pra gente interagir, tá, gente? Por isso que eu tô perguntando, assim, pra gente raciocinar. Porque o Livro dos Espíritos é a obra mais maravilhosa que pode existir no universo. Aquelas bem assim, né? Mas olha só. Olha a resposta. Parte, né? Se Deus houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Então está aí a justiça de Deus. Então olha só, Joana de Ângeles vem nos lembrar uma coisa, que a ascensão desses espíritos superiores que já estão num outro nível são resultados de lutas incessantes contra paixões, contra sentimentos adversos ao bem. E o que eles fizeram? Eles se utilizaram da razão, da intuição, das sementes de bondade que todos nós temos e germinaram. E é o que nós vamos acabar fazendo um dia. Então, ninguém nasceu, né? A primeira encarnação nasceu bom ou ruim e nem chegou no topo de uma vez. Então, quando a gente fala desses espíritos já muito elevados, são resultados desses processos de luta que é onde a gente está agora. Então, nós estamos no caminho que eles já traçaram, que eles já passaram, não é? Por que eu trouxe isso? Para a gente entender, porque a primeira coisa que a gente pensa quando passa pelas dificuldades, né? São coisas do tipo, nossa, eu sou tão bom, eu faço tudo bem para todo mundo, porque eu estou passando por isso, né? Deus é tão bom, por que Deus não está vendo isso? Então, tá aí. Qual seria o nosso mérito? Então, Deus criou todo mundo perfeito, e o que a gente aprende com isso? Então, Deus, em sua sabedoria, ele tem um propósito, né? Como você citou. Mas olha só. Onde estaria o mérito? E uma coisa que a gente tem que lembrar. Então, eu faço bem. Deus quer que nós tenhamos o mérito daquele bem. Eu decidi fazer o mal. É a minha responsabilidade também. Então, percebem? Aí que está a justiça divina. Porque ele poderia ter criado a gente ou tudo mal ou tudo bom. E qual seria, né, a sua bondade? Onde estaria aí a justiça? Então, só para a gente aquecer um pouco aí a nossa conversa, Joana de Ângeles, aquecer mais um pouco. Joana de Ângeles vem nos lembrar que, diante dessas lutas, né, desses processos que nós vivemos na vida, há muita coisa que está se estabelecendo na Terra, que a gente às vezes culpa o plano espiritual, culpa a reencarnação, culpa a família, mas é muita coisa que está, essa luta, essa dificuldade, esses desafios, é muita coisa daqui, desse mundo aqui onde nós vivemos, coisas que nós estamos fazendo agora, né? Então, olha só, às vezes nós, isso é ela enfatizando, né, tentando nos despertar, lutamos muito, colocamos uma energia tremenda em coisas transitórias. É uma luta, é um struggle, é um desafio.
E tudo bem. Segunda coisa, existem lutas, dificuldades de indivíduos que simplesmente pisam na cabeça do outro. No caso da opressão, luta para se viver nesse mundo que é muito difícil. Então, o nosso panorama, né? Outra coisa, a gente luta tanto para ter as coisas, né? A gente luta muito para ter. Mas quem sabe, com essa mensagem, ela está querendo nos chamar a atenção para lutar para ser. E é claro que não tem problema algum eu querer ter o carro do ano. Mas eu garanto a vocês que ninguém reencarna para ter a melhor casa da vizinhança. Isso não é propósito reencarnatório. Aí você pode dizer, não, mas o dinheiro tem a sua função. Tem. Tem pessoas que reencarnam com muito abastado, sim. E o plano espiritual e Deus permite, por quê? Vai lá e faz alguma coisa, um bem com esse dinheiro. É para isso que nós temos a riqueza. É claro que eu não estou dizendo aqui, nem Joana de Ângeles, não tem nada na codificação, nada do Evangelho dizendo, olha, não compra o carro do ano, não ganha muito dinheiro. Não é isso que eles estão dizendo. O que ela está querendo dizer é a luta, a dificuldade que nós criamos quando nós queremos nos massacrar a família para conseguir o carro do ano, a melhor casa, quando na verdade isso vai passar. Então é isso que Joana de Anjos está dizendo. É um convite para a gente ver que luta que eu estou nesse momento. Porque isso aqui é coisa da Terra. Agora, a gente está no mundo da Terra. Tem que viver. Tem que viver nas circunstâncias que a gente vive. Mas o despertamento, né, o que ela está falando aqui é para a gente luta, a gente enfrenta, a gente faz tudo para prazeres que vão se frustrar depois. Ninguém vai levar a carteira para o plano espiritual, graças a Deus, isso é uma coisa boa. Não vai levar a conta bancária daqui para o plano espiritual, já pensou? Perseguição, né? Não vai levar a conta bancária, não vai levar o carro, não vai levar absolutamente nada, nem a família. Agora, uma coisa nós vamos levar: o afeto. As dificuldades que eu enfrentei com aquela família, o aprendizado que eu tive com eles, isso eu vou levar. Mas enquanto eu estou nessa situação, preso, né, a essas lutas da Terra apenas, ela vai nos chamar a atenção para um outro tipo de situação, que é um outro tipo de luta que a gente às vezes passa meio que despercebido, que é a luta pela renovação dos nossos sentimentos voltados ao bem. Essa, queridos irmãos, é a verdadeira luta. Porque olha só, ela vai nos dizer que isso aqui é uma luta para a gente adquirir bens eternos que vai além dessa existência. Por isso que é difícil. Porque o imediato é muito fácil. Eu quero dinheiro, eu tenho. Às vezes eu até nasço com bastante dinheiro, uma família com dinheiro. Mas isso daqui, integridade, dever, ética, são conquistas do espírito. Então ela vai dizer para nós que é uma luta de superar paixões primitivas que nós acumulamos de um passado, às vezes não muito longe. Um outro tipo, né, de luta, melhorar o nosso caráter. Olha só, quantas pessoas hoje estão colocando tudo que tem e que não tem para querer coisas materiais e não sequer se olha para si e fala, como é que foi minha atitude hoje? Quantas vocês conhecem? Esperamos que não sejamos nós. Então é isso, a Joana de Ângeles chamando a atenção. A dificuldade que é para tomar uma decisão certa. A dificuldade que é para desenvolver o intelecto junto com a moral. Então não há condenação, né? A busca pelo autodescobrimento, aquele olhar para dentro e dizer o que não está bom, o que está bom dentro de mim. Mas as coisas materiais, né?
às situações materiais, porque o mundo é todo mundo ruim mesmo, olha quanta desgraça. Tá, eu tô no mundo, tem desgraça, mas eu não posso ser a desgraça do mundo. Eu convivo naquele ambiente, tá, mas eu preciso me sobressair. Sobressair no sentido de reconhecer quem eu sou. Qual que é o meu esforço? Porque isso daqui é o que a gente vai levar. Chegando no plano espiritual, não vai ter nenhum espírito perguntando para nós: aquele trabalho ali que você conseguiu, ganhou quanto? Fez o que com aquilo? Mas ele talvez pergunte: aquela pessoa difícil, fulano de tal, que estava com você naquele trabalho, conseguiram se reconciliar? E aí? Vocês percebem? Então, tem uma luta pela renovação dos sentimentos que Joana de Ângeles está querendo trazer para nós. Aí, ela vai também esclarecer um ponto, porque as pessoas, às vezes, veem, né, um mundo cheio de maldade e se desanimam. Tem até um coração bom, mas não consegue permanecer no bem. Se desencoraja porque está tudo desabando mesmo. Ou fala: já me traíram uma vez, vamos fazer de novo. Então ela não persiste. Então, embora a gente tenha ainda aquela, como é que eu posso dizer? Aquele anseio de querer fazer alguma coisa, a gente às vezes se desanima, vendo tanta dificuldade lá fora, né? Aí eu trouxe aqui para vocês a próxima imagem, que a mim mexeu muito quando eu vi essa imagem, essa ilustração. Olha só. Nessa mensagem, ela vai perguntar para nós assim, uma reflexão. A gente já viu as lutas que se originam na Terra e essa outra que é a renovação dos nossos sentimentos ao bem. E ela vai nos perguntar: faz uma reflexão. A que luta você está se dedicando? Ah, mas eu preciso comer, viver, ganhar dinheiro. Ok, todos nós precisamos. Mas aonde você está colocando a sua alma, nesse momento, na sua existência e na minha? Isso é uma coisa para a gente pensar. Porque é claro que nós vamos precisar ir em busca de coisas materiais. É parte da nossa realidade como espírito humano nesse planeta. Mas aonde que eu estou colocando a minha energia? Será que é só naquilo? Será que eu não estou investindo em nada na minha parte espiritual, na minha parte emocional, na minha parte intelectual, na minha parte moral? Então ela vai perguntar para nós, que luta que nós estamos nos dedicando? Quando eu perco o emprego, todos nós já passamos por isso. Alguns de nós talvez não, mas a maioria sim. Eu preciso fazer tudo, né? Ir atrás, fazer o resume de novo, ir atrás do emprego, isso e aquilo. Mas eu tenho que ter aquele momento de parar, fazer uma prece. Ou analisar, por que será que eu perdi esse emprego? Preciso ver dentro de mim se alguma coisa colaborou para aquele processo. Ah, não, todo mundo saiu de layoff. A empresa faliu, todo mundo saiu. O que aquela lição quer me ensinar? Ok? Porque se eu e você fomos um bom funcionário, a empresa pode falir, mas eu garanto a vocês, tem alguém que presenciou o que a gente fez, de certo. E isso não vai ficar em vão. Mas na hora que vem aquela turbulência, primeira coisa é o desespero, como é que vai pagar a conta? Claro, isso tudo a gente tem que pensar. Mas há de se ter um momento de pensar: será que eu não me capacitei o bastante? Será que eu dei o melhor de mim? Né? E pensar, será que não é Deus querendo me mostrar uma outra porta? Enfim, outras coisas que nos tiram também dessa parte só material. Sem essa luta, a vida seria morta praticamente. É necessário que tenha essas turbulências. Vejam o mar. Eu adoro a simbologia do mar. É a nossa vida. Vocês vão no mar, o que vocês veem no mar? Onda. Movimento, Horizonte. Um horizonte plano, né? Eu gosto da ideia do horizonte porque, embora tá tudo, parece que tá de ponta cabeça, se revirando, tem uma linha reta. Que lá na frente, ela tá o quê? Reta, equilibrada. Mas olha só, a questão da onda, assim é a nossa vida. O mar vem uma onda, dá uma parada, vem outra.
Tem dias que tá calmo. Só que se você vai numa praia que só tem o mar sem onda nenhuma, e você consegue ficar lá o dia inteiro sem se mexer na água? Não é difícil. O dia inteiro? Não. É sempre uma boia, uma coisa, uma bola para fazer, porque precisa do movimento. A onda vem e ela vai. O que acontece quando a onda vai para trás? O que a gente faz? Ah, não vai vir mais. Não, ela vai vir. E aí é que tá a questão. Veio uma, eu preciso estar a postos para a próxima. Porque essa é a realidade da vida. É o movimento, é esse processo de desafios que nós precisamos enfrentar para progredir. Só que o desafio não necessariamente é coisa ruim. A gente viu aquela pedra ali, né? No começo. Não precisa ser pesado, não precisa ser ruim, não precisa ser massacrante, nada disso. E o Espiritismo nos explica. Então, olha só. Ela vai falar para nós aqui. Preciso distinguir o tipo de luta que nós nos dedicamos. Ponto. Porque a dificuldade está aí, né, gente? Todo mundo tem problema de dinheiro, todo mundo tem problema com saúde, se é numa coisa, não é outra. Alguém aqui tem a vida que nada tá difícil? Por favor, levanta a mão. Pode ir embora se você não tem nada. Vai com Deus para Júpiter. Sempre tem alguma coisa, gente. Sempre vai ter uma coisinha aqui, outra ali. Parte da nossa realidade. Aí ela vai falar, quando a gente passa por esses processos, é a gente aproveitar essa maré que está alta, né? E se fortalecer e passar, porque lá na frente, o que vai ser a recompensa? A virtude adquirida. A força e a coragem, porque aqui não existe ninguém que possa olhar há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que se olha hoje e fala, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Todos nós aqui, se formos pensar, nossa, aquilo lá se eu passasse hoje não ia ser nada. Pensa, se você não tiver nenhuma dificuldade, pensa no primeiro namorado, que eu e você parece que o mundo estava acabando, né? Quando terminou. Hoje você choraria por ele? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não. Então, depende. Pelo amor de Deus, não. Depende do homem, né? Ah, não, isso aqui é outra história. Aqui a gente, né? Esses dois aqui é outra história. Depende do namorado. Depende. Tem isso. Tem casos raros, né? Os amigos aqui. Não? O primeiro? Não. Enfim, bom, para vocês pode ser, né? Para vocês pode ser, para mim não. Mas olha só, brincadeiras besides. Olha só, para a gente pensar, né? O que me fez forte hoje foi o que eu passei. Isso é fato. É ou não é? Se eu tivesse nascido bonitinho, não tivesse acontecido nada, eu não teria essa força que eu tenho hoje. Vocês concordam? Então, na hora que está passando ali, aquele túnel apertado, difícil, dói, é complicado. Mas a hora que passa por ali, é uma beleza. Depois, lá na frente, a gente vê o resultado, né? Olha aqui. Então, a força, né, a luta que nós estamos enfrentando hoje, vai desenvolver a força que a gente precisa para amanhã. Isso é fato. Porque se hoje a gente está passando por algumas coisas, é para desenvolver o nosso espírito para lutas maiores. Porque, gente, ser um Cristo não deve ser muito fácil, né? Vocês não concordam? Mas ele está lá em cima. Chegou no topo. No topo. Tem muito mais para desenvolver ainda, né? Porque a evolução ela é infinita, mas olha só. Chegou no topo. Não deve ser fácil. Concordam? No livro dos Espíritos, no Evangelho, tem uma passagem, o título não é muito agradável, mas eu convido vocês a lerem. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A mensagem é o mal e o remédio. É no item 19. Os Espíritos vão nos dizer assim, que quando nós estávamos do outro lado da vida, no mundo espiritual, antes da reencarnação, nós escolhemos
as provações que passaríamos, certo? E por que reclamar agora? São palavras deles. Por que reclamar agora? Nós escolhemos porque nós acreditamos ser fortes o suficiente para vencer. Claro que nem tudo nós escolhemos. Muita coisa a gente está quebrando a cabeça de alegre aqui. Escolhendo coisas, né, sem pensar. Mas as coisas chaves da nossa vida, nós sabemos quais são. Nós escolhemos e nós aceitamos e viemos com disposição porque a gente sabia que ia, pelo menos, tentar vencer. Veio com aquela munição, né, de fortaleza espiritual, amparado pelos Espíritos. Porque muitos de nós estamos reencarnados com muitas facilidades, muitas vezes não por mérito nosso, mas porque alguém interviu por nós. Para nos dar a chance da gente, mais uma vez, poder conquistar. Não só coisas, mas conquistar a si mesmo. Né? Então, aí ele fala assim, para que reclamar agora? Quando eles falam isso, se a gente for ler ao pé da letra, fala, nossa, então é bem assim, me manda para a terra e eu que me lasque lá, porque eu escolhi, né? Não é isso que eles querem dizer. Eles querem nos chamar a atenção para o quanto nós somos fortes. Para o quanto existe esperança dentro de nós que precisa ser lá buscada novamente. E é claro que quando a gente ouve, né, lê esse tipo de afirmação, alguns vão pensar, então tá bom. Já ouvi gente falar, já que é assim, então vou sentar e esperar. Deixa a vida, né, levar e eu vou com essas ondas, vou me afogar e pronto. Não é essa a proposta dos espíritos. A gente precisa lutar, precisa conquistar, ir atrás das coisas, mas também precisa pensar o que eu preciso aprender dessa situação. Tem um propósito, a gente viu no início. Tem um propósito. O que eu preciso aprender com isso? Por que será que Deus está permitindo que eu passe por isso? São perguntas que a gente precisa fazer. Mas na hora que acontece, eu não sei o que fazer, me dá um desespero compreensível. Todos nós vamos passar por isso. Mas olha só, precisa ter aquele momento da gente parar e pensar, o que será que eu preciso aprender dessa lição? O que será que eu preciso aprender que eu estou tentando tanta coisa e não está dando certo? Você precisa refletir. E aí, a questão X não é a dificuldade em si. Porque as provas, as dificuldades, elas são o quê? São as ferramentas para aquele progresso existir. Então, o coração dessa situação é a forma como eu estou enfrentando. Então, eu convido a vocês para ler essa mensagem, O Mal e o Remédio. Uma mensagem extremamente consoladora, mas assim como todas as mensagens espíritas, elas esclarecem, não é sempre o que a gente quer ouvir, mas elas consolam. Então, leiam em casa. Continuando. Quando nós estamos passando por esses momentos mais desafiadores, a tendência é nós acharmos o quê? Que a gente está falhando. Né? Não valho nada, não presto para nada, porque meu pai, minha mãe, meu irmão sempre falou que eu ia ser assim mesmo. E não é isso. Aí eu pergunto para vocês, se eu não estou falhando, o que está acontecendo então? Não, você não deixa o pessoal responder. Deixa o pessoal responder. Se eu não estou falhando nessas fases difíceis da vida, onde parece que tudo está desabando, o que é que está acontecendo? Aprendendo é uma coisa, quem mais? Modificando. Olha, modificando. Modificando o quê? O jeito de ser, ok. É nesse momento que estão as provações, né? Uhum. Então você não vê como uma falha, você vê como um momento de coisas para overcome, né? Para enfrentar. Quem mais? Aprendendo. Aprendendo, sim. Isso é muito bom, porque a maioria, né,
do pessoal lá fora, tá passando por alguns bocados aí, tá achando que tá falhando, que tá nas últimas, que é incapaz, né? Se não é falha, a gente pode pensar em algumas coisas. A primeira delas é um despertamento para a autoiluminação. Porque quando todo mundo tá bem, vocês já viram alguém triste numa festa, pensando em se analisar interiormente, pensando nas suas ações? Não tem isso, né, gente? Quando a vida tá uma beleza, passa despercebido. Na hora que vem a dificuldade é que a gente começa a cair a ficha. Então, e não é a falha, é um processo de despertamento para a gente começar a se reconhecer o que não tá bom. E também reconhecer o que tá bom. Porque a nossa tendência é, quando tá passando por essas dificuldades, a gente achar tudo que tá ruim, o que eu não consegui, o que eu isso e aquilo. Que tal eu pensar nas coisas que eu já conquistei? Naquele tapa na cara daquela pessoa que eu queria ter dado e não dei. Isso é maravilhoso já. A gente não pensa, né? Na hora que vem a situação, vem como se fosse um vendaval para quebrar tudo. Mas é o momento da gente pensar também nas qualidades que a gente já conseguiu. Nas nossas virtudes. São poucas, é bem verdade. Não são 100% ainda. Mas já é um começo. Uma outra coisa. Esses momentos nos forçam, né, nos impulsionam a nos identificar com o fluxo divino. Sabe aquele voltar para o eixo? Porque toda vez que a gente sai do eixo, toda vez que vem a situação, é porque em algum momento da nossa trajetória espiritual a gente saiu do eixo. Se estamos passando por algumas coisas hoje, é porque em algum momento eu desviei, eu transgredi as leis de Deus. Então é o momento de eu começar a lutar contra as minhas tendências inferiores. É nesse momento que eu começo, aproveito essa parte da minha vida para começar a pensar nisso. Uma outra coisa, ver essa luta como um processo de crescimento, não de punição. Gosto sempre de lembrar da ideia do Deus educador. O Deus educador que vai nos dar a prova que a gente precisa aprender, não o castigo. Porque dá o que a gente já sabe, o que acontece? Não eleva, né? Outra coisa para a gente pensar, a luta, né? Cada luta que a gente passa transformou a gente no que a gente é hoje. Então é um momento, isso não é masoquismo, de gratidão. Doeu, tá doendo, mas é por causa daquele casamento falido que eu sou hoje. Que eu consegui superar muita coisa dentro de mim. E eu tô dando exemplo, né, gente? Pode ser para qualquer coisa. Se nós não estamos lutando, se nós não estamos indo em busca, sabe, batalhando, nós não estamos aprendendo. Isso é fato. Neurocientistas hoje sabem que precisamos errar para que o cérebro consiga aprender, capacitar-se. Eu vou para uma escola, me dão a prova que eu já sei o que eu estou aprendendo com aquilo, gente. Então, tudo que nós estamos passando, existe uma razão para que a gente possa passar, em primeiro lugar, e segundo, o que é que eu preciso aprender dessa situação? Porque senão Deus não permitiria. Deus não permitiria nós passarmos por coisas que não precisa aprender, só por passar o tempo aqui na Terra. É claro que nós não estamos falando aqui de um Deus que pune, que maltrata. Então vai para a Terra e se lasca. Não! Tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida. Eu posso listar algumas para vocês. Conseguiram abrir o olho hoje? Muita gente não consegue. Conseguiram pegar um garfo e comer hoje? Muitas pessoas não conseguem. Conseguiram sair da cama hoje? Ah, mas a minha vida tá uma desgraça. Tá, mas você conseguiu fazer tudo isso. Muitos não conseguem. Então é o momento da gente, no meio daquela turbulência toda, ainda se utilizar da gratidão.
por estar passando por certas coisas. Aí, quando a gente vai, né, agora mais caminhando um pouquinho, ficou claro isso, gente? Tem alguma coisa que fica ali, não, mas eu me sinto para baixo, não sinto luta, tá, mas se você se sente falhando, é hora de rever os conceitos. Será que se a gente se sente falhando, não é uma expectativa muito grande do que a gente está querendo ser, o que não consegue ser ainda? Ou às vezes, né, esperando que pessoas façam coisas para a nossa vida. E às vezes a pessoa não tem essa capacidade e não quer fazer por nós. E não vai fazer. Porque nós não mudamos pessoas. Nós não conseguimos mudar pessoas. Ah, não, eu casei e fulano mudou. Não, não mudou. Muitas vezes a pessoa se adapta. Às vezes, ela é influenciada e decide mudar por ela mesma. Mas nós não transformamos pessoas. Né? Então, numa educação, por exemplo, você dá o que você pode para os seus filhos. Idade adulta, vão fazer o que quiser. Ai, mas eu falhei, meu filho. Não, você fez o que estava ao seu alcance e eu também. Da forma melhor que você sabia fazer. O indivíduo decidiu fazer o que ele fez. Vocês percebem? Então, essa coisa, né, da gente ficar ali se cavucando, se maltratando, quando, na verdade, é um processo de desafios que a gente passa. Então, quando eu gosto muito daquela passagem de Paulo, né, prossigo para o alvo. Tá levando pedrada, prossegue para o alvo. Ah, mas é Paulo de Tarso. Ah, mas Paulo de Tarso não era tão diferente da gente, não. Não era muito diferente, não, até ele se transformar. Não era mesmo. Então, vamos pensar. Né? Agora, algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente refletir. Como é que a gente lida? Porque a gente já falou, né? O que é, como é que é. Agora, como que lida com tudo isso? Algumas estratégias, né, que a gente pode pegar desse estudo do livro dos Evangelho segundo o Espiritismo e da mensagem de Joana de Ângeles. Algumas coisas para nós pensarmos aqui. Primeira delas, crescer em direção a Deus. Alguém pode me dizer o que significa isso? O que vem na sua mente quando a gente fala crescer em direção a Deus? Espiritualidade, quem mais? Gente, pelo amor de Deus, com essa máscara eu não consigo, acho que é esperando que vocês estão falando. Fala mais alto aí. Amar? É isso? Então, olha só. Uma coisa, esse crescer em direção a Deus, antecipando a liberação do nosso espírito dessa carcaça pesada, dolorosa, uma bênção. Mas é a gente viver a vida tendo a vida futura na mente. Porque muitos dos nossos desafios, as nossas dores, é porque eu estou vivendo só esse mundinho de agora, isso de agora. A partir do momento que eu consigo ver lá na frente, então eu tenho que desistir. Não, nós estamos no mundo terra. É hora de viver na terra. Viver na terra, não ser da terra, porque nós não somos da terra. Certo? Amanhã não, né? Amanhã, muito lindo, muito. Amanhã estamos em Mercúrio. Vamos ficar mercuriano. Não. Nós não somos o planeta. Nós estamos no planeta. Viver de acordo com as circunstâncias. Então, é o crescer em direção a Deus, prestando atenção nas coisas espirituais, sabendo que essa dificuldade de hoje, ela vai ser superada. Porque eu não vou viver nisso para sempre. Mas se a gente se prende só naquele momento, é muito difícil, queridos, a gente viver. É muito difícil, né? Se nós temos que dizer adeus ao ente querido que vai antes de nós, plano espiritual, e eu não penso que há o reencontro, a dor vai existir de qualquer jeito, mesmo que eu saiba que exista o reencontro, porque é real. Mas o que me consola é que um dia eu vou me reencontrar. Isso é fato, né?
Outra coisa, isso aqui é uma coisa que a gente sempre esquece, né? Não transformar a sua luta num instrumento de tortura para nós e para os outros. Sabem como é que faz isso? Aquelas que sabem, né? Eu sei como é que faz isso. Olha só. Ou você pega um chicote e se maltrata, ou eu sou assim porque ele me fez isso. Eu sou assim porque você não presta. Eu sou assim porque ninguém nessa casa me entende. Isso acontece comigo porque aquele chefe é isso e aquilo. E aí eu transfiro, né? Às vezes a minha incapacidade de lidar com aquilo, a minha revolta, a minha isso, a minha aquilo, para o outro. Quando, na verdade, eu precisaria o quê? Começar a fazer um esforço para ver aonde dentro de mim precisa ser analisado, precisa ser ajeitado. Porque o outro, gente, é o instrumento para que essa modificação possa existir. O outro não é o que está ocasionando isso. Pode ser um instrumento, mas o que está ocasionando essa fisgada, essa agulhada dentro de mim, não é o outro. É o que está dentro de mim. Então, se uma pessoa me ofende, eu preciso analisar, olha, o que ele falou, o que ela falou me deixou assim. Doeu, foi grossa, foi grosseiro, eu entendo. Mas o porquê que será que doeu? São perguntas que a gente precisa fazer. Mas a gente fala, não, porque você é isso, você é aquilo. A gente nem dá aquele minutinho e fala, por que será que eu fiquei tão triste nessa situação? E isso são análises para a gente pensar. Porque quem sabe, nisso daqui, né, quando a gente passa por essas fases, a gente consegue um pouquinho de paz. Não, eu fiquei triste porque eu pensei que ela ia, sei lá, me tratar melhor. Ou eu pensei que eu ia ser mais notado naquela posição do trabalho. Enfim, são coisas que a gente tem que refletir. E alivia, né? Ajuda a gente a lidar com essas situações. Porque o outro, gente, desculpem te dar essa notícia, mas o outro não define quem nós somos. E não define a nossa vida. Agora, são instrumentos, isso com certeza, né? E podem nos influenciar demais. Estão prontos para o próximo? Busque estar em paz sem tentar ultrapassar limites ou embarcar em empreendimentos além do seu alcance. O quanto que, quando nós tentamos arrombar aquela porta ou ir além do que a gente pode ir, o quanto que isso causa conflito na nossa vida. Quanto, gente? Eu gosto de dar um exemplo que chega a ser até ridículo, né? Se alguém me mandasse uma mensagem e falasse, olha, eu vou te dar 1 milhão para você subir no trampolim nas Olimpíadas. Eu vou lá e aceito. Nunca fiz ginástica olímpica. Detesto fazer exercício. Eu vou lá e aceito. Tá, ficou claro? Não precisa muito, né? Dando um exemplo assim bem ridículo. A gente quer abraçar coisa que não dá para fazer, gente. E isso causa muita frustração. Isso causa muita revolta. Então eu tenho que ficar lá no pequenininho. Não, não é isso. Mas tem que analisar. Tudo tem um limite. Até a paciência tem limite. A paciência do Cristo teve limite. Só que o que ele fez? Ele não agiu de raiva, de irritação, para maltratar o outro. O que a gente faz é isso ainda. Tudo tem um limite. A indignação tudo tem um limite, gente. Só que eu preciso estudar, né? Até onde que isso na minha vida é perseverança, até onde é teimosia, até onde isso é força, coragem, até onde isso é uma arrogância que eu tenho que mostrar para o outro que eu sou melhor. São perguntas que a gente tem que se fazer, né? Desculpa trazer isso aqui, quem traz é a Joana de Anjos, mas só para a gente refletir, né? A intenção é a gente refletir. O que será que na minha vida... Vamos pensar isso essa semana. O que será que na minha vida eu estou abraçando mais do que eu estou conseguindo aguentar no momento? Há de se ter alguma coisa. E se não tiver nesse slide aqui, vai estar no próximo, tá? Continuando.
Volte-se para a realidade. Quantos dos nossos conflitos, das dificuldades que ficam cada vez piores, muitas das vezes é porque a gente foge da própria vida. E quando eu falo foge da própria vida, não estou falando de suicídio, não é isso. A gente vive uma vida que não tem. A gente vive uma realidade que não existe. Nós somos os mestres da fuga da realidade. E essa pandemia nos mostrou quem tem essa habilidade e quem não tem. Porque acabaram-se viagens, acabaram-se as festas, acabaram-se os happy hours, acabaram-se praticamente tudo. Ficou o sofá e o Netflix, né, e a internet, graças ao Senhor Deus. Porque já pensou se acaba com a internet também, gente? E o Amazon, graças a Deus ficou o Amazon, né? Já pensou se põe fogo no Amazon, acaba com tudo? Então, graças a Deus. Então, voltar para a realidade, né? Muitas vezes nós sofremos porque nós não temos a coragem de ver aonde que nós realmente estamos, qual que é o nosso lugar nesse mundo, qual que é o meu lugar nessa família, né? Quero abraçar muita coisa que às vezes não é para mim. Voltar para a minha realidade. É igual aquela coisa, né? Você ganha XYZ. Vai lá e gasta além. Tudo bem, é o seu livre-arbítrio e o meu. Mas vai vir a consequência, o cartão de crédito vai vir. Então eu estou indo além da minha realidade. E quando eu vou além da minha realidade, eu vou o quê? Arcar com algumas consequências, né? E muitas vezes elas não são muito boas. Encarar a vida como ela é. E não como a gente desejaria que fosse. Isso é uma causa, assim, dos tormentos que é fatal, né? Porque o outro tem, eu preciso ter. Não. O seu e meu vizinho tem isso, por que eu tenho que ter? Aonde está escrito, eu preciso ter e ser o que essa pessoa é? Não está escrito em lugar nenhum. Abraçar a vida como ela é. Então tá, então não vou fazer nada, vou aceitar tudo. Não é isso que os Espíritos estão nos dizendo. A gente lutar, a gente ir em busca do que a gente quer, ir atrás dos nossos sonhos. É claro que isso é necessário. Mas chega um momento que eu preciso, como é que fala? Analisar, ver se aquilo é bom para mim ou não é. Encarar a minha realidade. Como a gente às vezes se maltrata, se acaba, porque eu queria ser assim, eu queria isso, eu queria aquilo. Tá, você e eu não temos, e agora? A vida não pode acabar por causa disso. Encarar como é. Mas um dia eu queria, mas não conseguiu, então vamos buscar outra coisa. Eu queria ser magra, eu também, mas infelizmente eu reencarnei com a dificuldade de emagrecer. Eu vou fazer o quê? Nem, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que não, eu queria ser mais. Então, brincando, né? Mas é aquela coisa, gente. É encarar a realidade. Agora, por causa disso vai ficar de qualquer jeito? Não. Mas a gente não ficar fantasiando e viver de acordo com as nossas circunstâncias, do que a gente pode buscar e ir atrás dos nossos sonhos. Mas entender o nosso, ficar de pé no chão, né? Basicamente isso. Exercitar a gratidão. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O que é isso? Agora, né? Agora que meu dedo já está aqui. Ótimo, obrigada. Exercitar a gratidão. É uma das coisas que a gente precisa fazer quando vem a dificuldade. Que a gente falou já, né? Nós somos o resultado das experiências que nós vivemos. Boas ou não boas. Então é necessário que essa gratidão esteja impregnado na nossa alma. Impregnado na nossa alma. Eu olho no espelho hoje, eu sou tão diferente do que eu era ontem. Eu sou tão melhor do que ontem. E aí eu tenho que olhar no espelho e pensar, hoje, né, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E hoje eu sou pior do que amanhã, porque daqui a 5 minutos eu vou estar melhor.
E agradecer, como eu comentei com vocês, quantas pessoas estão pedindo ar. Não tem ar para respirar hoje, gente. Agradeçamos. Ah, tá difícil a vida. Tá difícil. Para mim e para você. Mas olha, há de se ter alguma coisa no seu dia para agradecer. E se você não tem absolutamente nada, se você está a ponto de desistir da vida, eu lhe digo, a vida não vai cessar. E se você ainda não tem nada a ser grato, pelo menos pensa naquele grupo de espíritos que se reuniram, planejaram a sua reencarnação e a minha, com todo amor desse mundo, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade. E seja grato a eles. Fato. Não tem escapatória. Há de se ter alguma coisa no nosso dia para que a gente possa exercitar a gratidão. Analisar os nossos próprios sentimentos, mesmo os mais dolorosos. Como isso é difícil, não é? Sabe quando a gente precisa pensar e saber, nossa, fui uma pessoa tão egoísta nessa situação, me doeu isso, me doeu aquilo. Nossa, como eu pensei isso do fulano, não queria ser assim, mas acabei pensando. E aí? A gente não consegue controlar o pensamento. Esse negócio de controlar pensamento é mentira. Não existe controlar pensamento. O que existe é, já pensei, o que eu faço com isso? Porque eu tenho a opção de transformar numa ação, transformar numa palavra, ou engolir e me contaminar. Então, pensei, e agora? Vamos analisar. Por que será que eu estou pensando isso? Olho para o meu filho, para minha filha e sinto uma repulsa. Não vamos nos condenar. O Espiritismo explica isso. Nós não estamos necessariamente encarnados com pessoas que nós amamos. Mas não significa que isso não é possível. Então são coisas para a gente analisar, né? Os próprios sentimentos, porque às vezes a gente quer, a luta, né, nesse sentido, é quando a gente quer camuflar, esconder, engolir o negócio que nós não somos. Se fazer disso e de aquilo, nós não somos. Então vamos pensar, diante desses desafios, isso são estratégias para nos auxiliar a encarar tudo isso. Não é para resolver, porque não vai resolver. A doutrina espírita, nem o Cristo resolveu os nossos problemas. E não vai resolver. Mas ele nos deu um mapa, nos deu umas estratégias para que a gente possa ir em busca. Nós temos a concepção, né, de entendimento do o Cristo, das religiões tradicionais, principalmente, com todo respeito. O Cristo veio para nos salvar. Certo? Salvador. O conceito espírita de salvação é totalmente diferente. Em partes, o Cristo veio para nos salvar, óbvio, mas olha só como. O Espiritismo vai explicar como. Jesus Cristo, ele veio não para nos livrar da luta. E a gente entende... Jesus o Salvador, como tira tudo isso de mim, que eu não quero passar por isso. Não é isso que ele veio dizer. Porque se fosse isso, ele teria escrito assim: tenho-vos dito que para em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas não se preocupe porque eu vou chegar. Não foi isso que ele disse. No mundo tereis aflições. Ele avisou. Ele avisou que a vida aqui seria cheia de desafios. Mas aí ele colocou uma condição. Tem bom ânimo. Tenha coragem. Tenha força. Por quê? Eu consegui vencer. E você também consegue. Basicamente isso. Então, quando a gente fala, né? O Cristo não veio para nos salvar da luta, mas veio para nos ensinar a passar por ela. E é por isso que a sua conduta ímpar, perfeita, é o nosso mapa, modelo e guia.
quando nós estamos enfrentando alguma coisa, sempre precisamos lembrar que o problema está aí, né? Aquele abacaxi está ali. Tem uma questão que a gente esquece, vou dar uma boa notícia para vocês. Deus já nos equipou para passar por aquilo. A gente só precisa ir atrás das ferramentas. Mas ninguém aqui está passando por algo, primeiro que não precise, primeiro que não seja para elevar, primeiro que não seja para sair melhor. Não existe isso na justiça divina. Então, quando Deus permite que nós passemos por algumas coisas, Ele já nos equipou com as ferramentas. Porque a outra boa notícia é que o seu problema e o meu, por pior que ele seja, não é maior que Deus. Essa é a outra boa notícia. Então, quando eu vou fazer a nossa prece, né? Quando eu vou fazer a prece, eu fico lá, Senhor, se der para fazer isso, você faz. Não, gente. Deus é o provedor do universo. Se eu não pedir para Ele, para quem que eu vou pedir? Vocês conseguem perceber? Então, pede alto. Vamos pedir alto. Pode ser uma coisa material? Pode. Pode ser uma coisa para sair dessa, para tentar não gritar mais com fulano? Pode. Agora, é pensar que, Senhor, estou com esse prego no meu pé. Como é que eu saio disso? Como é que eu tiro isso? Está doendo demais. Porque Ele não vai vir tirar por nós. Mas Ele veio ensinar como é que faz para tirar. Vocês percebem a diferença? Não é por isso que a sua conduta, o seu modelo, a sua abnegação, não é porque Cristo... Vocês acreditam que Cristo precisava passar pela cruz, gente? Alguém acredita nisso? Que Cristo reencarnou com o propósito de passar pelo que Ele passou? Não. Aí, olhando Cristo como um espírito de escola, já além daquela primeira ordem que a gente viu, qual seria o propósito dele se submeter a esse tipo de situação? Dá para pensar que um espírito desse iria passar, ia nos trazer essa mensagem, tudo isso que ele trouxe, sem ter vivido? Não. Então, quando ele fala, eu venci o mundo, ele está dizendo para nós, é possível a gente sair dessa. Mas eu preciso de bom ânimo. Eu preciso buscar as fortalezas espirituais dentro de mim. Eu preciso descobrir o que dentro de mim não está bom. E eu preciso lutar. Até que aquela imagem inicial que a gente viu, aquela pedra, fique como o nosso irmão falou. Parecemos que somos a formiga. Mas chega uma hora que ela vai se mover. Lembra do grão de mostarda? Então, meus amigos, no Evangelho, para a gente finalizar, Jesus não precisava passar pelo que ele passou. Mas o exemplo dele é o que vai nos motivar a continuar a seguir os seus passos. Porque está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, siga o modelo divino, caminha nas suas pegadas. Elas conduzirão ao refúgio onde encontrará o repouso após a luta. Então vejam, tenham-vos dito que para mim, que em mim tenhas paz. Nele. O que significa isso? Lembrar só da conduta do Cristo? Não, é tentar reviver aquilo, né? Em mim terás paz, mas vai ter dias difíceis. Vai ter dia muito difícil. Vai ter situações em que a gente vai falar, eu não aguento mais. E aí? Tem de bom ânimo. Coragem. Fortaleza espiritual. Então, queridos amigos, queria deixar vocês com essa mensagem para que a gente possa refletir em casa. As lutas que a gente está vivendo, aonde que está indo a minha energia? O que será que eu estou dedicando demais do meu tempo, da minha garra, da minha energia espiritual
para coisas que vão ficar. São coisas para a gente pensar. E essa é a proposta. Se eu conseguir, pelo menos, passar um pouquinho dessa mensagem, da minha limitação, eu já vou ficar feliz. Desejo a vocês uma excelente noite e que Deus nos proteja. Obrigada.